tudo bem? Meu nome é Giovana e esse é o Papo Entre a Gente. Aqui, cada conversa é diferente. O tema são as pessoas e, claro, o papo entre a gente. Prepare-se para um papo descontraído, cheio de insights e boas risadas. E aí, vamos lá? Hoje eu estou aqui com ele, que é artista plástico, ex-publicitário, professor também de arte, tem o ateliê dele aqui, pai do Mandela, que está aqui com a gente. Pepe e Juju. E Lucas e Matheus. Os humanos também, tem os filhos humanos. Duas patas. Casado com a Ana e muito amigo do meu pai, muito antes de eu nascer. Rodrigo Pedrosa, é um prazer ter você aqui hoje. Primeiro, um prazer estar aqui com você, Giovana, filha do grande amigo Guilherme e amigo de praticamente de infância, né? Com 12 anos eu conheci o seu pai, estudamos juntos, é um prazer de estar aqui conversando. Eu sempre tive muito grilo, porque eu nunca quis ser artista, nunca quis ser. Eu fugia da arte igual o diabo que foge da cruz. Não, parada assim, era doentia. Tanto que eu fiz 10 anos de análise para conseguir me tornar artista. E essa coisa da publicidade, foram 30 anos como publicitário, porque eu não queria ser artista. Aí eu montei negócio, tive mercado, tive fábrica de prancha de surf, tive restaurante, tive um monte de coisa. Porque quando a arte me dava uma agonia, eu montava um negócio para fugir dela e buscar outras responsabilidades, entendeu? Caramba, é muito legal você falar isso, porque eu também canto com eu sei, eu comecei a te seguir hoje, né, que eu não sabia o teu Instagram. Canta bem pra caramba, muito maneiro. Teu pai tinha me falado. Eu não sinto que eu fujo, mas agora eu tô com 25, já passei da idade de entrar no meio musical, mas realmente não tem isso. Não tem idade, não tem lógica. Essas coisas não tem lógica. Pra você ter uma ideia, Lúcia Laguna, já ouviu falar? Uma artista plástica, Lúcia Laguna. Ela se aposentou e falou, o que eu vou fazer da vida? Resolveu pintar. É uma das maiores artistas contemporâneas do Brasil no momento. Então não tem lógica. Uau. Esquece, se você for pensar, você pode começar com 60 e explodir, como você pode começar com 10 e não chegar a lugar nenhum. Não tem lógica. Mas você já sabia que você era bom nisso? Então, cara, a Cláudia me contou uma coisa engraçada, eu não sabia. Agora, domingo, que a gente se encontrou no Frei Luiz, arrepiei, porque foi muito legal, porque eu, quando era garoto, eu tinha instintivamente, intuitivamente, eu já era artista. Né? Você nasce artista, você nasceu cantor como eu nasci artista plástico. Você não foge do destino, né? Eu acredito. Então, eu desenhei a cortina inteira da sala, até onde minha mão alcançava, porque eu desenhava sentado, escondido do professor. Compulsivamente eu ficava desenhando a cortina da sala. Isso deu uma merda do caralho, e a Cláudia foi parar na diretoria por causa de mim. Eu não sabia, ela falou pra mim domingo. Entendeu? Fiquei achado que ela estava envolvida, não sei o que houve. Depois pergunta pra ela aí, porque no Frei Luiz não deu para desenvolver muito. Sim. Mas a gente vai se encontrar depois. Eu já tinha aptidão, né? Você nasce com dom. Não estou dizendo que meu dom é bom demais, é ruim. Você nasce com dom, todo mundo nasce com dom, né? Um para comércio, outro para arte, outro para, sei lá. Então eu já tinha, mas eu fazia instintivamente, pela necessidade talvez espiritual ali, mas eu não realizava isso como algo de alguma importância e fazia meio que intuitivamente. Então minha infância foi assim, até que chegou um momento, que eu já estava mais velho, eu já comecei, acho que o grilo se ampliou e eu comecei a me afastar. E aí parei completamente. Não desenhava mais nada, não fazia nada. Passei muito tempo da minha vida ignorando completamente esse dom. Né? Esse que eu estou te falando, eu tinha 14 anos de idade. Então estava aflorando ali e eu sufoquei. O fato é esse. Eu sufoquei algo que estava aflorando. Aí, com 19 anos, eu fui estagiar. Eu entrei na faculdade. Eu sempre gostei muito de trabalhar, eu sempre fui muito ativo. Eu nunca gostei de ficar à toa. Então, no primeiro semestre da faculdade, eu já estava estagiando numa agência de propaganda grande, que é que faz o Rock in Rio, que é Artiplan. Pô, tinha 19 anos, eu era um garoto. E entrei lá, e aí acho que Deus, na minha visão filosófica e de mundo, Deus opera através do outro. Para mim sempre rola assim, sabe? Sabe aquele cara que te encontra e de repente te dá um livro de presente e esse livro muda a tua vida? É sempre através dele. É muito difícil Deus não vai interceder diretamente em você. Assim, na minha visão, isso não acontece. Mas acontece por alguns sinais, muitos deles através de uma outra pessoa, de um terceiro. Eu entrei na Artiplan, garoto, estava lá me encontrando, né, sabendo o que eu queria e tal, e conheci o Danilo Brito, que é um cara que foi o meu grande amigo, que faleceu agora recentemente. Ele já trabalhava lá, ele já era maduro, eu era uma criança, ele já era um cara seus 40 anos ou mais. Ele era diretor de estúdio, ele chefiava uma equipe do estúdio, porque antigamente não tinha nem computador, né? Você não via, né? Na época que eu fui publicitário, que eu iniciei a publicidade, não tinha computador. Então, para você fazer as artes,
Eram tudo manualmente mesmo. Você usava cola de sapateiro para fazer uma página de revista, para você ter uma ideia. E eles chefiavam um estúdio gigante com 14 pessoas, que eram os artes finalistas das artes que iam para as revistas, para os jornais, etc. E ele estava lá, ele me viu entrar na sala, eu entrei nessa sala, uma sala grandona, que era um estúdio, e ele me deu uma sacaneada, assim, que ele era um sacana mesmo, cara, esse cara que zoar os outros. E eu fiquei com raiva dele, fiquei puto com ele, pô, era garoto, né? Pô, o cara me zoou e tal, pô, nem me conhece, fiquei aquela coisa de jovem. E ele acabou se tornando um dos meus melhores amigos, e sócio, e etc. E foi ele que falou pra mim um dia, ele me viu trabalhando. Eu trabalhava no merchandising. O meu chefe do merchandising, que era o André Gelli, ele até retomei o contato com ele agora, muito legal. Ele percebeu que eu tinha um traço, que eu sabia desenhar, e começou a me botar para fazer a parte visual das artes. Já todo mundo via que eu era artista, menos eu. Entendeu? E eu, quando eu vi, eu estava lá ilustrando coisa com guache, desenhando coisas para eles, fazendo vinhetas para as propagandas e tal. E o Danilo entrou na sala, viu, e começou a puxar assunto comigo, começou a ver que eu era da praia dele, né? Também já não gosto de rancor, já estava até esquecido que ele tinha me zoado. E ele chamou um outro cara, que esse cara também tá na minha história, que chama José Luiz Benício, que é o maior ilustrador do Brasil, que faleceu agora também, que era considerado o Norman Rockwell da ilustração brasileira. O cara, você tem ideia, todos os cartazes de cinema brasileiro, que eram pintados antigamente, todos dos Trapalhões, todas aquelas apresentações do Rock in Rio gigantes que mostravam o Rock in Rio como ele ia ser, que saía na capa do Globo, tudo ilustrado com aqueles milhões de pessoas, tudo era do Benício. O cara era assim, todas as capas do Sidney Sheldon, várias editoras, o cara era um monstro Ele veio também e falou, pô, esse moleque aí, gostei desse garoto. E os dois me adotaram, assim, tipo, vão para nossa sala, vão ficar lá com a gente, começaram a me tirar até do meu espaço de trabalho. E até que eles falaram, pô, você já fez escultura? Eu falei, não sei o que é isso. Pô, você tem que fazer escultura com a gente, vamos lá no ateliê que a gente faz em Ipanema. Aí eu fui, numa de, pô, os caras chamaram, eu fui. Ateliê Barro Oco, em Ipanema, que é da Marli Faro, que é uma artista que tem esse ateliê, que é um curso de escultura, que é em argila. Aí eu cheguei lá, os caras me apresentaram para o professor, e pô, vamos fazer aula, assim que eu me ia contra gosto, não sei e tal. Acabou que eu me matriculei. E aí lá eu aprendi a técnica da argila, né? Que a técnica é muito primitiva, uma técnica muito simples, que eu não tinha, você precisa primeiro ter a técnica, né? Sim. Aprendi, fiz minhas primeiras esculturas lá, que curiosamente já saíram assim, tudo assim, tudo, né? Essas figuras fechadas, já tristes e tal. Você vê que já estava dentro de mim isso, não foi uma... o que eu tenho de pesquisa, que você está vendo, que você conheceu, não veio com uma busca minha, assim, não preciso encontrar, não, já surgiu. Vou te mostrar depois a foto da minha primeira escultura, ou terceira, por aí, que a primeira eu joguei fora, minha autocrítica, eu tinha uma autoestima baixa, eu achei que estava merda, joguei fora, até um primo meu resgatou do lixo e guardou. Não estava ruim, mas eu achava que estava merda. Então, eu fiz essa minha terceira que eu tenho até hoje, depois eu vou te contar que é uma história maravilhosa, já era assim, cara, assim, todo sofrido e tal. E aí eu fiz lá algumas esculturas, fiquei alguns meses nesse curso e resolvi sair do curso. Porque eu tinha esse bloqueio, né? Eu estava ali, mas eu não estava ali. Saí do curso, parei de fazer escultura, parei tudo. E, pô, eles ficaram zangados, pô, eu parei. Já sabia a técnica, mas parei. Até que eu fiquei muito tempo sem fazer nada, de repente eu me vi, não sei nem como te explicar, mas eu me vi fazendo escultura de novo, em casa, ainda na minha casa. Uma coisa meio de soluço, sabe? E vinha aquele instinto, aquele desejo de fazer, eu fazia. E ficava depois 6 meses, 1 ano sem fazer de novo. Okay. Era muito esporádico, assim. Era meio que uns espasmos, sabe? Vinha uma vontade, eu segurava e fazia. Caramba. Beleza. Passei muito tempo fazendo isso, alguns anos. Aí eu entrei em análise. Com 20 e poucos anos eu tive depressão. Por sorte, aí você vê como é que Deus sempre operando através do outro. A minha namorada, que é minha esposa hoje, né? Estamos há 30 anos juntos. A irmã dela era psicóloga. É psicóloga, a Maria Tereza, e ela percebeu que eu estava em depressão, porque eu não sabia bem o que estava rolando, e me indicou ao Carlos Eduardo, que me salvou, porque ele não só me tirou da depressão sem usar nenhum remédio, não usei medicamento algum, como ele no decorrer da minha análise, eu fiz 10 anos, então ali para o 3º ano, 4º ano, ele já percebeu, né, com a visão dele profissional e com uma sagacidade também de quem tinha uma sensibilidade artística, porque ele é pintor, ele é escritor, ele sacou que a minha cura era a arte. E o que ele fez? Ele já chegou um dia e falou, agora você vai me pagar com a tua produção. E eu fiquei em pânico, né? Eu não queria fazer,
Não, eu não pago com dinheiro, não, vai ser com arte. Vamos permutar. Eu trabalho pelo meu. Pô, mas eu não quero, não vai ter que ser. E eu, para não perder a análise, porque eu não queria, eu estava me sentindo muito bem, né? Eu estava evoluindo, já tinha saído da depressão. Eu topei e comecei a fazer escultura para pagar ele. Caraca. Entendeu? Ele tem algumas obras minhas lá. Comecei a fazer escultura e pagava ele. Vamos embora e trabalhando, claro, né, na análise, já entrava em análise, já estava aprofundando tudo ali e tal. E quando eu me vi, depois desses 10 anos, eu já estava fazendo escultura fluidamente, com naturalidade. Eu já tinha... E aí eu já falei, pô, acho que eu vou ser artista, pô, não sei, ainda era publicitário, né? 2 filhos para criar, não dava para também brincar, uma coisa, não é uma transição fácil. Nunca juntei dinheiro, que nunca foi minha praia e tal. Então eu montei, aí nesse interim, né? Todo esse tempo que eu estou te relatando aí, eu já estava com quase 40 anos, aí eu cisquei para todo lado, montando várias coisas, né? Sempre me ocupando a cabeça para não pensar na arte. Aí eu tive supermercado, fabriquei prancha de surf, tive confecção, fazia roupa, camisa, coisa. Tive loja, tive restaurante, tive 4 agências de propaganda. Eu me virava, sempre arrumava um jeito de não deixar a arte entrar na minha vida, entendeu? Isso era uma fuga. Caramba. E isso foi se reduzindo ao longo da análise, até o ponto que um dia eu estava com o último escritório meu em Copacabana, escritório super bem montado, fluindo, com clientes, tudo certo, só que eu não conseguia mais ir para o escritório. Aí a coisa já estava muito forte, eu comecei a me arrastar para o escritório. Aí um dia eu cheguei para o meu sócio e falei, pô, Matheus, não consigo mais vir, cara, tá, meu irmão, não dá mais, vamos vender esse troço, fica para você, o que você quiser fazer, mas eu vou sair fora. Porra, eu com 2 filhos, sem R$1 no banco, já está até virada a conta, porque eu morei no cheque especial há muitos anos. E o meu sócio falou, pô, sozinho eu não quero não. Conseguimos vender, era alugada a sala, né? Era uma sala grande, era um andar inteiro assim no prédio, era bem legal. Nós conseguimos vender e pagar o que a gente tinha de débito, de dívida, de empréstimo que tinha feito para montar tudo. Sobrou lá, imagina, o dinheiro de hoje me sobrou R$20 mil, que seja, no máximo. Não é muito dinheiro para quem tem uma família. E aí eu saí, cheguei em casa e avisei para minha esposa. Ana, foi assim, eu não planejo nada, nunca planejei nada da vida. Cheguei em casa e falei, Ana, fechei o escritório, acabou, vou ser artista plástico. Aí ela podia ter feito o quê, né? Pô, sai de casa, né? Como é que é? O dinheiro para entrar pela porta, a moça sai pela janela, né? Não, a Ana foi muito, muito parceira, assim. Falou, não, pô, ela falou assim, pô, demorou a tomar essa decisão. Você entendeu? Nossa. Porque todo mundo sabia que eu já era artista, que eu tinha que ser artista, só eu que relutava em entender isso. E aí ela foi a força que eu precisava também, né? Sim. Senão podia ruir até a família, né, cara? E aí o que eu fiz? Pô, eu preciso me sustentar. 2 filhos, casa, família. Aí eu comecei a dar aula, né? Aí eu fiz não me lembro, eu fiz algum anúncio, um folheto, uma coisa, botei em alguns lugares, e aí começou a pintar um monte de aluno. Isso é que é outra coisa que eu acho que o universo conspira muito a favor, quando você define o que você quer. Se você tem o teu objetivo, eu acredito nisso porque para mim foi prático. Né? Quando eu me decidi ser artista, tudo foi acontecendo para que eu conseguisse ser artista. Quando você bota o pé, o chão acaba vindo. Né? Entendeu? Cara, eu vou te falar que ele estava falando sobre música, é surpreendente, sabe? Podia dar tudo errado, mas deu tudo certo. Tudo começou a vir aluno, começou a vir galeria, começou a vir oportunidade de exposição. Claro, eu estava focado e correndo atrás, porque também não adianta você ser, pô, eu quero ser artista e senta no sofá e fica esperando. Sim. Eu sou batalhador pra caramba, sempre fui em tudo que eu fiz, eu assim, vou de cabeça. E quando eu falei, agora eu sou artista, eu mergulhei. E aí tudo começou a acontecer. Muito rapidamente eu já estava tendo uma sustentação financeira que me permitiu minimamente, claro, assim, nós ficamos numa dureza absoluta, assim, mas com comida na mesa, com a escola dos filhos paga e o plano de saúde em dia. Já basta, sabe? Sim. Não tem nenhuma, e graças a Deus minha esposa também, nós não temos nenhum apego de consumo, né? A gente vive tranquilo com o que a gente tem. Sim. Então, esse mínimo, minha esposa trabalha, é dentista, esse mínimo eu já, muito rápido, eu já consegui. Estabilizei financeiramente, que isso te dá também um sossego, né? A cabeça também dá uma... E comecei a olhar para o mercado, né? Já um pouco mais calmo. Pô, o que eu faço agora? O que é ser artista? Como que eu vou ser artista? Onde eu tenho que ir? O que eu tenho que fazer? Não sabia nada, pô. Eu nunca tinha... Assim, nunca talvez seja forte demais, mas
Eu não convivia com galeria, eu não ia a museu, eu não tinha nenhuma ligação com o mercado de arte. Não estudei arte, sou autodidata, então eu fui buscar, né, como assim, explorador, fui atrás. Preciso ser artista, o que eu tenho que fazer para ser artista? E aí, em 10 anos, né, a partir desse momento eu me tornei artista de ofício, em 10 anos eu estou aqui hoje. E aí eu posso dizer que eu tenho já uma estrada e que veio, assim, vieram realizações que me permitem até estar hoje bem feliz, assim, satisfeito, sabe? Então é que eu quero muito mais, que a gente, né, está sempre buscando. Mas eu nunca imaginaria, naquela época, que eu teria, por exemplo, exposições como a do MAC, como essa que eu acabei de fazer na UF, eu fiz individual na Itália, eu fiz exposições em Nova York, Veneza, França, um monte de lugar. Isso em 10 anos, entendeu? Tem galerias me apresentando em São Paulo, em Balneário Camboriú, em Nova York. Então é isso, então só te dei assim overview. Overview da minha trajetória, como eu consegui me desbloquear, né, do fato de eu não querer ser artista de jeito nenhum, e hoje que eu sou artista, eu passei por esse roteiro todo que eu te descrevi, e hoje eu sou artista plástico. Estamos aí trabalhando. Ótimo. Isso é muito bom, porque é a primeira pergunta, assim. Então, indo agora para a sua mais recente exposição, que é Ruínas, né? Passado e presente. Pelo que eu consegui ver lá e pelo que eu li também um pouquinho, fala sobre essa questão do corpo coletivo ferido, certo? E das ruínas humanas. Qual que foi o impulso, qual que foi a inspiração para esse conjunto de obras? Se você viu a exposição, né, da UF, né, assim que se relata, ela na verdade é uma continuidade da exposição da individual que eu fiz no MAC de Niterói, né, que se chamava Abismo. Essa exposição falava sobre o caminhar da humanidade em direção ao abismo, ou seja, naquele momento eu via a humanidade, né, num caminhar para um lugar, né, difícil, complicado, um lugar, né, de alto risco, que é esse lidar com o planeta que a gente, né, tem, que é uma maneira hostil ao planeta. Então, naquele momento, no MAC, eu estava falando sobre esse caminhar, sobre essa direção que a gente estava dando ao planeta, né, e às nossas relações humanas, falando sobre, né, esse momento. Essa exposição da UF, no texto você deve ter visto, né, do grande curador Marcos Lontra, já é uma etapa posterior, ou seja, nós já caminhamos para o abismo. Isso até só como um parênteses, a minha exposição do MAC foi no ano passado, né, e o mundo só piorou de lá para cá, né, infelizmente. Então a minha obra ela é muito visceral, eu falo sempre do que eu estou sentindo. Então, se na próxima exposição, certamente eu vou falar do que eu estou sentindo. Só que eu não sei o que eu vou estar sentindo lá na frente, nem como vai estar o mundo lá na frente. Então, eu nunca planejo a minha próxima exposição antes dela estar colocada para mim, né? Porque aí vem todo o meu... É como que regurgitar aquilo que eu vou, né, assimilando, né, com uma bucha. A gente é uma bucha de energia mesmo, né? A gente vai absorvendo o mundo e depois eu coloco ele para fora. Então, a exposição da UF é o segundo momento, é o momento em que a humanidade já chegou no abismo e já saltou, já caiu do abismo, né? Então nós estamos numa queda, uma queda livre, né? Infelizmente, né, bem acelerada. Eu falo sobre esse desmoronamento mesmo como sociedade, como humanidade, desfacelada, né? Nós estamos desagregando, nós estamos perdendo a liga como humano, né? O ser humano é um ser gregário e cada vez mais a gente se distancia um do outro, né? É uma estratégia do capital, né, cara? É desagregar o humano, né? Tornar as pessoas competidoras e não parceiras, não comunidade, sim, todo mundo um contra o outro, né? Somos todos núcleos fechados em si mesmo, né? Disputando entre si para chegar ao topo, né? Então é essa loucura, né, da sociedade. Isso faz com que a gente se desagregue como sociedade, a gente acabe não trabalhando um em prol do outro, nem em prol da sociedade, cada um por si, Deus por todos. Parem a boca, meu pirão primeiro. Esse é o mundo que a gente vive. Guerra, essa loucura toda, o genocídio da Palestina, a guerra Ucrânia-Rússia, quer dizer, a questão política também, a extrema-direita. Isso faz parte desse caldeirão que eu vou absorvendo como, né,
um ser que está transitando nesse planeta, e a partir disso tudo, eu meio que coloco para fora como uma catarse minha. Né? Então, a exposição, a minha pesquisa desse momento, ela fala exatamente sobre o que eu estou sentindo, o que me afeta nesse mundo que a gente vive hoje. É muito interessante o que você falou também, porque acaba sendo uma surpresa até para você, no momento que você vai desenvolver, né, a próxima. E isso era até também uma das minhas perguntas, porque a questão do Ruínas ser o presente do passado, que foi o abismo, né? Sim. O que viria de futuro? Nem você sabe. Nem eu sei, você falou... Mas falou, a espera é otimista, né? Que a gente eu tem sou uma otimista, virada, eu né? sou otimista. Tanto que a frase que terminava o texto da minha exposição Abismo era a seguinte: ao se deparar com o abismo, você tem duas opções, ou cair ou voar. Uau! Então, o voar é a esperança. Sim. Né? Infelizmente, né, nós estamos com um recorte histórico, piorou nesse momento, mas nada impede que possa melhorar no próximo. Deus queira que melhore, que a próxima exposição eu esteja falando de uma retomada, né, da humanidade com algo assim mais fraterno, né, mais solidário. Mas o momento de hoje é esse. E você falou muito bem, que acho que explica muito o meu trabalho. Eu sou muito intuitivo, eu nunca planejo nada. Depois, não sei se você já reparou aqui, o único papel que tem aqui na ateliê é isso aqui, porque eu preciso de referência para o trabalho. Sim. Eu não desenho, eu não planejo nada. Nada do que você viu aqui, você viu na UF, foi feito um projeto antes. Porque eu não sei o que eu vou fazer mesmo. E eu não penso nisso. Eu não fico, o que eu vou... Eu vou planejar aqui a exposição, eu vou fazer isso aqui. Não tem isso. Eu vou para a argila e começo a trabalhar e as coisas vão surgindo, entendeu? Porque é totalmente o meu sentimento. O meu trabalho é muito afeto e muito pouco racional. Eu sou assim como pessoa, então acho que faz parte da minha maneira de ser. Então eu pego a argila, ou quando eu estou trabalhando esses agregados de outros materiais, né, que eu tenho pedaços de corpos humanos espalhados para todo lado aí, quando eu começo a juntar esses pedaços de corpo, também eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou juntando e a obra vai surgindo, mas ela surge do que eu estou sentindo, entendeu? E sempre, que eu até falei sobre a análise, como a arte é um remédio que me mantém são, então eu sempre coloco a minha angústia, todo o meu sofrimento, toda a minha angústia de viver nesse mundo que oprime a gente, né? Muito forte, ela sai da minha arte. E isso me permite ser como pessoa, você está me conhecendo aqui, mas eu sou super leve como pessoa. Sim. Isso é uma contradição com a minha obra. Quem me conhece não consegue entender que essa obra é minha, acha que é de outra pessoa, que a minha obra é pesada, é densa, de certa maneira tem um quê de depressão, de sentimento, né, reflexivo. Então, a minha obra não tem muito a ver com o que eu sou como pessoa, mas porque ela é a minha, é como eu extirpar de mim tudo de ruim que está dentro de mim, exatamente. É o meu remédio mesmo. Se eu parar de fazer, eu acho que eu desequilibro. Exato, talvez entendeu? você não seria quem você é se Sim. a arte não estivesse tão presente em você e na sua vida. Isso é muito legal, porque é uma coisa que eu sempre pensei, que a arte é uma das poucas coisas e a única que eu consigo pensar que até de um momento terrível você consegue tirar algo bom dali. Perfeito. Né? Você vê quantas músicas foram feitas Sim. após um sofrimento, um trauma do artista, né? Quantas grandes obras de arte foram feitas, quantas poesias foram feitas, né? Que seja uma dor de amor, que seja uma dor de perda. Eu acho que a dor, é até irônico isso, porque ninguém busca a dor, mas a dor é uma matéria-prima, é um subsídio muito importante para a criação. Com certeza. Impressionante, para a criação artística, né? Porque tem outras criações, para a criação publicitária já não vem desse lugar, mas a criação artística, a dor é um subsídio, acho que é um elemento importante para a gente, porque vem disso, porque a arte é muito sentimento. Então, você está ali sofrendo por alguma coisa, que seja porque estão exterminando seus irmãos na Palestina, ou porque você perdeu uma namorada. Você entra num momento de reflexão, de olhar para dentro, e dali surge uma criação artística, se você, claro, se for sua profissão, né? Se for a sua maneira de expor, né? De botar para fora o seu sentimento. Tem gente que expõe o sentimento de outras maneiras, mas para o artista, acho que o sentimento, e aí um artista mais visceral, tem os construtivistas e os artistas mais formais, que às vezes tem outras inspirações. Mas para o meu trabalho, que é completamente visceral, é o sentimento que guia, ele que comanda o meu trabalho.
Por isso eu nunca sei exatamente o que eu vou fazer. Ele surge quando eu tenho o desafio de fazer. É a maneira que eu trabalho. Eu trabalho sempre muito em cima do laço, em cima do prazo, por exemplo. Sim, eu produzo devagar, eu sou super lento para fazer meu trabalho. Então eu vou fazendo, não tenho compromisso com exposição, com nada. Eu vou fazendo no meu tempo, conforme vem a vontade de fazer, o sentimento eu vou fazendo. Aí quando surge uma exposição, tenho 2 meses para fazer o trabalho. Parece que eu estou vomitando, vai saindo uma obra atrás da outra, tudo. Porque aí eu acelero esse metabolismo, sabe? E tudo que estava dentro de mim que tinha que sair em 1 ano, vai sair em 2 meses. Nossa, é um catalisador. É muito forte, e sai mesmo. Eu sempre cumpro meus prazos, eu nunca deixei nenhum furo com galeria, nem com instituição, porque aí vem numa avalanche, assim. Que massa. E nesse meu modus operandi, assim, eu começo a trabalhar e as coisas vão acontecendo. Eu não paro para pensar, nem para desenhar, nem para planejar o que eu vou fazer. Que legal. E a gente também comentou sobre essa questão do Frei Luiz, né, do espiritismo. Eu sou espírita kardecista, assim como você. Onde o espiritismo está no momento da sua arte? Uma pergunta importante. Assim, eu fui ateu durante um bom tempo na minha vida, né, me tornei espírita kardecista tem uns 15 anos, um pouquinho mais talvez. Eu me tornei espírita meio que no momento que eu estava em transição também para a arte. Isso foi importante para mim também. Até como eu te falei, eu lá no próprio Frei Luiz, né, me indicaram essa questão da arte, né, de ter passado muito tempo sem estar praticando um ofício que hoje eu vejo que eu nasci para fazer e tal. Então lá eu fui intuído de alguma forma, me foi relatado, né, que a arte estava na minha vida, inclusive em outras encarnações. Me foi falado isso objetivamente mesmo, assim, um médium estava lá incorporado, ou seja, né, recebeu essa mensagem. Inclusive teve uma passagem bonita lá que me pediram para fazer uma escultura, para plasmar uma escultura no ar lá, né, com os elementos naturais que estão aí, os fluidos, né, universais que estão em todo lugar. Sim. E eu fiz, meio constrangido, mas fiz uma escultura. Que incrível! Foi muito legal essa passagem. E aí eles me disseram exatamente isso, que eu estava sendo preparado para ser artista, ou seja, eu achava que eu estava perdendo tempo com 40 anos fazendo um monte de coisa, todas essas atividades que eu relatei, eu achava que eu perdi muito tempo e na verdade, eu fui construindo o artista que eu sou ao longo dos 40 anos. Que massa. Porque isso é muito importante, porque toda a minha angústia, todo o meu sofrimento de vida, né, desde a infância, que todo mundo tem, né, as relações com pais, as situações do dia a dia com sociedade e tal, tudo isso que foi se acumulando em mim, eu não tinha como dar vazão, porque eu bloqueei, né, que culminou inclusive numa depressão, acho que tem um pouco a ver com isso também. Eles me falaram que era isso, foi todo esse caldeirão de relações, de sofrimentos, de aventuras, né, da minha vida, aventura no sentido de fazer muitas coisas diferentes e estar sempre batendo cabeça também, me forjaram como artista. Né? Então, hoje, a minha arte ela só é possível porque eu passei 40 anos lutando contra ela também, entendeu? É meio contraditório, mas foi isso. A minha luta contra a arte acabou criando essa liga interna para que ela existisse hoje da maneira que ela é. As condições. Entendeu? Né? Exatamente. Talvez se eu tivesse sido artista desde 10 anos de idade, eu teria um outro caminho como artista, entendeu? Precisou disso tudo, precisou desse volume de informação interna para que eu pudesse me tornar o artista que eu sou hoje. E que, assim, aí falando do espiritismo, né, muitas das obras que eu faço, você está aqui na sala rodeada de obras, esses rostos, isso para mim é psicografado, porque ele surge para mim, esses rostos todos surgem para mim no momento que eu estou botando a mão na argila. Eu não sei o que vai sair. E surgem rostos diferentes, são todos diferentes. Sim. Eu devo ter feito centenas de rostos diferentes de pessoas que eu jamais vi na minha vida, ou talvez tenha visto em outras vidas. Sim. Entendeu? Então eu acho que a minha obra tem muito de ligação com espíritos. Eu sinto que eu tenho muita intuição dos meus amigos espirituais, assim, que me ajudam até a minha mão a ir para o lugar certo e fazer a coisa certa. Inclusive porque eu te falei, eu tenho pouco tempo como artista profissional, né? São 10 anos aproximadamente, e eu já estou com um apuro técnico que me permite olhar para trás e falar, cara, eu não tinha isso, eu não tenho tempo de trabalho para chegar no apuro técnico que eu tenho hoje
principalmente para encomenda, né? Que eu tenho que fazer retrato, né? Nossa. Não é as obras mais autorais, que aí já são mais desconstruídas, eu tenho uma liberdade maior. Mas as obras de encomenda, eu faço obras formais, né? E esse apuro para construir essas obras, assim, para mim, já estava comigo, já veio comigo de outras vidas, e eu estava deixando isso bloqueado e agora veio com bastante força. Então, eu acho que o Espiritismo, ele explica muito para mim disso, entendeu? De onde veio isso tudo? De onde vem esses rostos? De onde vem essa energia que eu coloco na obra? Você está vendo, né? Mas a minha obra, ela tem uma... Isso que eu, assim, sem falsa modéstia, não estou fazendo nenhum juízo de se é boa, se é ruim, mas a minha obra tem uma emoção dentro dela. Né? A minha obra, ela tem algo que não tem frieza. Ela mexe com as pessoas mesmo. Sim. Né? E isso eu não consigo explicar muito bem de onde vem essa energia que eu coloco na obra, que faz com que ela crie esse campo de força, sabe? Que dá uma desequilibrada nas pessoas. Né? Então, assim, isso tudo veio, me parece, ao longo das minhas existências, e nessa existência agora, que me foi falado, inclusive no Freixo, eu bloqueei a minha arte nessa existência, ela estava bloqueada mesmo, com alguém que fecha uma porta, né? E aí ela aflorou após todo esse trabalho também de análise, e agora ela vê, cara, ela tá solta. Não tem como, eu não consigo solta. viver sem fazer, entendeu? Não, isso é muito legal. E pegando isso que você comentou agora também no final, de que é impossível você não sentir nada ao olhar. E você acha que a arte, ela tem que incomodar, provocar ou consolar? Porque tem que gerar algum sentimento. Essa pergunta é muito legal. A minha arte, ela tem o ônus e o bônus nesses aspectos, né? Minha visão de arte, eu acho que ela tem que ser algo que gere um movimento no outro, que incomode, que tire da zona de conforto, que faça você refletir, que faça algum tipo de movimento interior na pessoa que está, né, na audiência. Isso, para mim, é a função da arte. Quer seja um movimento político, quer seja um movimento psíquico, que você, né, comece a ver a vida de alguma maneira diferente, ou que tenha algum insight ali que vai te trazer alguma forma até de lidar com a sua própria vida de uma maneira diferente a partir do momento que você saiu de uma exposição minha. Eu acho que eu quero trazer essa reflexão para as pessoas. Eu não acredito numa arte meramente decorativa. Não que eu não goste, nem que eu acho que é menor ou maior, mas eu não consigo. Eu acho que a arte, para mim, ela tem que trazer alguma mensagem que olhe para você olhe para a arte e você sinta algo. Mensagem afetiva, tem que ter afeto. Então, o lado complicado na minha arte, porque ela é carregada demais disso. Mercadologicamente falando, ela não é uma arte que tem fluidez, né? Não tem fluidez de venda como uma obra de arte mais decorativa, mais leve, né? Mais colorida, mais palatável. A minha arte, ela é provocativa, ela gera tensão, ela cria mal-estar em muita gente. Então ela precisa encontrar alguém que realmente queira uma obra de arte, que não esteja procurando algo, um objeto que decore a casa. Apesar de algumas serem esteticamente agradáveis, bonitas e tal, não vou negar que eu tenho obras, né, esteticamente que eu pelo menos acho bonitas, mas todas elas são muito fortes no aspecto emocional, né, na informação que ela passa. Então eu tenho uma forma de olhar para a minha arte que eu não me permito, já é uma marcação de posição minha, eu não mudo a minha arte em função da resposta do mercado. Eu fui publicitário há 30 anos, né, parte da minha vida, e eu fazia o que o cliente pedia, eu fazia o que o mercado queria, eu fazia algo que era direcionado pelas forças de mercado. Para agradar, né? Para agradar, de alguma forma, para vender um produto, quer que seja, né? Então, no momento que eu me tornei artista, o que eu menos desejo e o que eu não me permito é fazer uma obra de arte que seja dirigida de fora para dentro, entendeu? A minha obra de arte, ela é completamente de dentro para fora. Ela é o meu sentimento sendo materializado numa obra de arte. Eu posso perder venda, eu posso perder galeria, eu posso deixar de ter uma obra em determinado lugar importante que seja, mas eu não abro mão da obra de arte que eu faço. Se eu tiver que fazer uma obra de arte com um olhar para o mercado ou para agradar determinados grupos, eu paro de fazer arte, entendeu? Aí eu vou fazer outra coisa. Então eu convivo muito bem com isso hoje. No início era algo que
né? Você tem que também, eu vivo disso, então eu preciso vender, preciso expor, mas hoje é algo assim que eu sou intransigente nesse aspecto, sabe? A obra que eu faço se gostar, gostou, se não gostar, tá tudo certo, mas eu faço para incomodar. Se você sair abalado de uma exposição minha, abalado ou, né, precisando ir fazer análise, ou abalado para ir tomar uma cerveja para poder pensar na vida, essa é a função da minha obra de arte. Reflexivo. E sim, falando sobre, não só porque pode parecer que minha obra não tem espaço no mercado, o que eu tenho está aqui, todo o resto já foi vendido. Então, eu não tenho obra que fica encalhada, não tem esse problema. Sim. É mais uma questão comparativa, claro, né? Claro. Você tem obras de arte mais palatáveis, mais decorativas, que fluem mais fácil. Mas as minhas obras, até porque eu trabalho lentamente, eu não tenho uma produção de padaria, é uma coisa com muito cuidado, com muito carinho e que é lento realmente. Então eu faço as obras e as obras enquanto sou dono aí no mercado. Tem galerias que me representam, que estão trabalhando comigo porque sabem que minhas obras vendem. Sim. Senão eles talvez não estivessem mais comigo. E faço também as minhas encomendas de monumentos, que também é uma outra vertente, outro mercado que veio para mim até meio que por acaso e que eu gosto, sinto prazer também. Não tanto quanto o autoral, mas é prazeroso também, até pelas figuras que eu retrato. Eu tenho também esse presente, sempre retratando figuras que eu gosto, isso é muito legal também. Até porque se vier uma figura que eu não gosto, eu acho que eu não faço. Entendeu? Isso é um fato. Talvez por isso eu só atraia figuras que eu admiro. Tem carinho, né? Porque a sua arte tem energia. A energia e a emoção. Então, como você vai botar a emoção Imagina em algo fazer uma escultura do Jair Bolsonaro. Não faço, pode me pagar 10 milhões de dólares, eu não vou fazer, eu não consigo. Então, até isso é legal, porque veio esse outro mercado para mim, que é um mercado amplo, é um mercado que tem até menos concorrência e que me dá uma sustentação também. Eu já fiz alguns monumentos legais. Assim, é interessante porque é um outro tipo de arte, né? É uma construção completamente formal, até mais racional, porque eu tenho que construir algo, né, retratando uma figura e tal. Então eu dou vazão também a essa coisa mais técnica através das encomendas, né? E o autoral é isso que é o meu sentimento puro, genuíno, sabe? Não tem nada aqui que não seja aquilo que eu queria fazer naquele momento que eu comecei a fazer. Sim. Isso é importante. Isso é muito legal, porque apesar de ter falado, né, que você é muito leve e a sua obra autoral traz, né, essa questão mais densa, o que eu vejo também, tem várias coisas em comum, obviamente, você é quem faz a arte, mas entre a sua obra e você é que o posicionamento, digamos assim, de caráter seu é muito forte. Você sabe muito bem os seus valores, a sua ética, você é uma pessoa que a gente não se conhece tanto, mas eu vejo que você está alinhado aos seus valores e é isso. E a sua arte também é uma coisa forte. Marca, estou aqui. Então, é muito legal ver essa semelhança, assim, no, sabe, o banco. Na minha posição, exatamente. Isso que você falou é importante, até porque eu sofri agora recentemente, né? Eu não vou dizer o nome da galeria, porque não cabe. Eu sou, assim, até meio que teimoso mesmo, sabe? É da minha personalidade marcar a posição e sofrer as consequências e assim, bancar o preço das minhas posições. Você vai no meu Instagram, se quem quiser ver, nos meus stories é política, é minha posição política. Eu marco meu território político nos stories. Eu não boto no feed para não gerar também confusão em quem quer ver minha obra de arte. Claro. Meu feed são minhas obras de arte, só tem minhas obras de arte. Mas os meus stories seria a minha mídia, né? A minha maneira de poder também falar um pouco sobre o que eu vejo, o que eu acredito. E eu tive um episódio há um tempo atrás, eu não posso provar, porque também não vou ser irresponsável de dar nomes e sem ter como provar, mas pela minha posição política contra o genocídio da Palestina, né, por ser do comitê voluntário, né, do Comitê Niterói Solidária Palestina, meu Instagram tem toda vez está lá Palestina Livre, né, já fica fixo ali, eu coloco tudo que eu vejo sobre a Palestina, todas as denúncias que eu faço ali. Eu perdi uma galeria agora e eu tenho, sim, quase que certeza que foi por essa razão. Mas é o preço que eu pago pela minha posição política e por não abrir mão disso. Com certeza. Entendeu? Eu não vou deixar de me posicionar politicamente e nem como cidadão porque vou perder a galeria tal, não vou sair no jornal tal. Esquece, tá barato para mim, é o preço que eu tenho que pagar, eu pago.
Porque se eu tiver que me vender, eu tenho que me anular como cidadão, com alguém que tem opinião, que tem visão de mundo, em nome do mercado, ou de deixar de conquistar determinadas coisas, eu prefiro não conquistar. Pô, eu não sou rico, né, cara? Então eu preciso vender, preciso estar no mercado, eu preciso estar colocando a minha obra de arte nos mercados, de modo geral. Eu prefiro perder se tiver que perder, mas eu não vou deixar de falar sobre isso. Sabe? Eu não vou assistir amanhã meu neto perguntar o que eu fiz enquanto estava exterminando um povo e eu dizer, pô, meu neto, eu fiquei quieto porque eu podia perder uma galeria, porque eu podia perder uma venda, porque eu podia perder uma exposição. Isso é uma vergonha, entendeu? Então, assim, sempre foi assim. Eu até converso muito com o Rafael, que é meu sócio de ateliê aqui, né? A gente troca muita ideia sobre isso e acha que eu até sou radical e tal, assim. Mas eu sou, nesse sentido, eu sou sim, sabe? A minha arte é a minha vida e a minha vida é o que eu vejo, minha posição do mundo. Não tem como dissociar. Senão eu vou estar jogando contra, eu estou dando uma punhalada nas costas da minha arte. Eu não posso me calar quando eu tenho que falar através de outras vias. Eu não posso falar diferente do que eu falo através da minha arte. Entendeu? Não sei se... Sim, tem que ter uma concordância. Né? A minha arte é política, a minha arte ela fala sobre minha visão de mundo. Aí se eu tiver que dar uma entrevista, eu vou mudar a minha versão das coisas? Não pode, eu tô jogando, né, todo o meu trabalho, sei lá, soa falso. Então a minha posição política, a minha visão de mundo, ela está posta sempre com total transparência, tanto na minha arte quanto diante de uma entrevista ou de uma posição de mercado, de uma exposição, de uma galeria. Isso para mim é um ponto que eu, assim, não tem como eu alterar essa forma de viver e de fazer as coisas. Por aí. Completamente. A gente está chegando ao fim. Como nós sabemos, né? Nós somos de Niterói, você é de Niterói. Você comentou também que você teve a oportunidade de fazer esculturas para a cidade, a de Zumbi, uma que eu não sei se eu posso falar, mas que está em processo. Já está divulgada, a Leila Diniz, vai ficar na Boa Viagem. E que as pessoas vão poder ver ainda esse ano, se Deus quiser. Deus quiser, em novembro. Exato. Vou inaugurar em novembro. Então, como que você vê essa sua conexão com a cidade de Niterói e com a nossa memória coletiva? Isso é muito legal que você perguntou, porque é um sentimento importante. Deixa eu te explicar por quê. Eu sou niteroense, nasci em Niterói, no antigo Santa Mônica, hospital que infelizmente não tem mais aqui na Roberto Silveira, Avenida Roberto Silveira. Nasci em 1969, estou com 56 anos. Quando eu nasci, a minha família morava na região dos Lagos. Na época estava morando em Araruama, meu pai e minha mãe. Eu só vim aqui, na verdade, minha mãe veio para cá só para eu nascer, né? Porque naquela época não tinha maternidade lá, era muito precário, toda a questão de saúde, né? Interior, há 56 anos atrás. Eu vim para cá, nasci em Niterói e voltei para lá, para a região dos Lagos. E morei na região dos Lagos até 14 anos de idade. Eu precisava ir para uma escola melhor e tal, lá também era precário, tinha poucas escolas. E aí meus pais falaram, pô, eles vão ter que estudar na capital, né? Na cidade grande, né? E aí começaram a ver lugar para a gente morar e tal, até chegaram a ver o Rio de Janeiro e tal. E acabaram decidindo por Niterói, até porque acho que tinha alguma coisa da minha raiz, né? Eu era nascido aqui. Também por ser menorzinho, né? Porque vem do interior acaba vindo para um lugar menor, porque é mais seguro e tal. E acabei voltando para Niterói, 41 anos que eu moro no mesmo lugar. Né? Fixei aqui, fui estudar no Abel, onde eu conheci seu pai. Estudei no Abel até o 3º ano, né? Fiz vestibular e fui para o Rio, estudar no Rio. Fiz universidade, né, que era uma faculdade que tinha na Lagoa. Fiz desenho industrial, minha formação. E aí eu tive um período que eu me desliguei muito de Niterói, que eu fiquei praticamente 30 anos fazendo tudo no Rio. Estudando e trabalhando no Rio. E isso acaba fazendo você ter muito pouco contato com as pessoas de Niterói, você conviver muito pouco com a cidade, porque eu saía às 7 da manhã e voltava às 11 horas da noite, meia-noite, né, que eu estudava à noite, né? Eu só vinha dormir. Então, as relações sociais que eu construí, praticamente a maioria delas foram no Rio. Né? Eu frequentava o Rio todo dia. Sábado e domingo ainda tinha isso. Eu sempre peguei onda, eu sou surfista já há 40 anos. Eu ia surfar no Rio. Caramba. Então, quando eu chegava sábado e domingo, eu também passava sábado e domingo no Rio. Então, Niterói para mim sempre foi uma cidade dormitório. Eu construí muito poucas relações aqui. E graças à arte, aí que é o outro presente que a arte me deu, eu voltei para Niterói. Eu vim conviver com as pessoas de Niterói
comecei a conhecer as pessoas de Niterói, comecei a rever pessoas, né, como seu pai mesmo, que eu conheci em Niterói na infância, e comecei a construir uma relação com a sociedade de Niterói, tanto a questão da sociedade civil, mas também com as pessoas da política da cidade, sabe? Comecei a conhecer o secretário de cultura, pessoas muito legais. Você chegou a pegar a época do Arthur Maia? Então, o Arthur Maia ainda estava no Rio. Ah, tá. Até ele é uma curiosidade. pessoa incrível. Incrível, músico de primeira, né, um dos grandes músicos do Brasil. O Arthur Maia, o Rafael Vicente, que é meu sócio de ateliê, ele foi subsecretário de Cultura do Jorge Alberto Silveira. Então ele conhece todo mundo em Niterói, ele foi um cara niteroense raiz mesmo. Então a arte me trouxe de volta para Niterói. Com a pandemia, eu trouxe meu ateliê para Niterói, porque até isso era no Rio, meu ateliê era na fábrica Bering, lá no Rio. Com a pandemia, eu resolvi voltar para Niterói de vez e montar meu ateliê que a gente está aqui, que é em Santa Rosa. Então, Niterói, para mim, ela voltou a ser um lugar dos meus afetos, da minha convivência social, né? A partir da arte, entendeu? É muito legal essa... E aí, claro, eu construindo as minhas relações em Niterói, conhecendo as pessoas, já como artista também ganhando algum relevo na cidade. Até agradeço muito a Ana Cláudia Guimarães, que era, né, do Globo, né, que agora está em outras praias, mas a Ana Cláudia gostou muito de mim, da minha arte, sempre foi uma relação... E ela começou a me divulgar muito também através do Globo Niterói, né? Que legal. Saíram várias matérias do Globo Niterói. Então eu comecei a ficar mais conhecido na minha própria cidade, que eu era um completo desconhecido. E aí veio essa relação também com as pessoas, né, que estão no comando da cidade, né, na relação política. E aí começaram a aparecer as encomendas. E a primeira encomenda que eu tive, o primeiro monumento que eu fiz na minha vida, foi o Zumbi dos Palmares, de Niterói. Que foi uma demanda das mulheres negras de Niterói, que tinha uma associação super forte, que vinham pedindo isso. E o prefeito Rodrigo Neves, super sensível, um cara que gosta muito de arte, me encontrou de alguma forma, através do André Diniz, que é um amigo que eu fiz, uma pessoa muito legal, e me encomendaram o Zumbi dos Palmares. Que foi um desafio imenso, porque eu nunca tinha feito um monumento. Eu assumi aquilo, me deu um frio na barriga, né? Caramba, e agora? Como é que eu vou fazer isso? Fui atrás de aprender essa coisa do monumento, de estudar um pouco, e fiz o primeiro monumento. E graças a Deus ficou legal, as pessoas gostam, né? As mulheres negras de Niterói, essa entidade, a associação delas, adoraram, fizeram uma festa, foi linda a inauguração. E todo ano tem, né, no Dia do Zumbi, né, da Consciência Negra, todo ano tem uma festa lá, que tem a lavagem do zumbi. Maravilhoso, maravilhoso. Eu tenho até umas fotos muito bonitas. Então aí eu fiz o zumbi, depois eu fiz um desembargador, meu Deus, agora me falhou o nome dele, que está na Praça do Ingá. Depois eu fiz o Cláudio Valério, que foi o secretário de Cultura de Niterói, um dos maiores artistas plásticos de Niterói, se não o maior, faleceu, né, recentemente. Eu fiz um monumento que vai inaugurar no Solar de Jambeiro, em breve, na cafeteria do Solar de Jambeiro, que tá linda, linda a cafeteria, porque ele adorava ficar lá, você tem que fazer depois, vai lá visitar. O Cláudio Valério frequentava muito lá, ele adorava lá, e aí a família, né, em conjunto com o André Diniz, o pessoal da cultura, entenderam que lá seria o espaço para ele, vai ficar lá linda, se Deus quiser. Fiz o Plínio Leite, professor Plínio Leite, presente também que eu ganhei, porque, somos nós, sim, os professores, né? Que acho que o mundo foi construído pelos professores. Aí já foi uma encomenda privada do Conte Bittencourt, que também me conheceu através dessas relações. Quer dizer, muita gente legal que eu fui conhecendo, que se tornaram até clientes, vieram através da arte. Que massa. Então, eu agradeço a arte por isso também. Agora estamos fazendo a Leila Diniz, Deus quiser vai inaugurar em novembro. Né? E aí fiz a Clara Nunes, que está no Rio, outro presente que eu ganhei. Uau. Clara Nunes está no Teatro Clara Nunes, que era dela, no teatro dela, no Shopping da Gávea. Fiz o Brizola, 100 anos do Brizola, outro cara que eu admiro, um dos maiores políticos do Brasil, que está em Brasília, né? Foram 100 anos do Brizola. Fiz o Pelé, né? O maior atleta do século, o maior atleta do mundo. Quer dizer, todos são figuras que eu retratei e que eu admiro. Que são pessoas que, na minha visão de mundo, têm valor. Então isso também é legal, é um presente que a arte me dá. Eu poder fazer parte da história dessas pessoas incríveis. Já lembrando da Chica Xavier, né? Sim. Está pronto, que em breve, se Deus quiser, a gente vai transformar em bronze.
mas está pronto aqui na ateliê, que já deve ir para o Rio. Então é isso, a arte só me traz coisa boa, sabe? Só me traz boas energias, gente boa que eu conheço, sabe? Fiz amizade nesse mercado, assim, de pessoas muito legais e me reconectei com a minha cidade. Isso aqui é muito importante para mim. Isso é muito, muito legal, porque a arte é viva, né? É feita de pessoas vivas e ela traz essa dinamicidade entre a gente. Isso é muito... Realmente, a vida com arte e sem arte é uma coisa incomparável. Tipo, a vida com arte é muito melhor. Acho que não existe nenhum ser humano que vive sem arte. Mesmo aqueles que dizem que a arte não serve para nada, como a gente passou aí, eu duvido que ele não assovie uma música de vez em quando. Exato. Duvido que ele não tenha uns CDs ou que seja uns MP3 em casa com algumas músicas. E música é arte. Não tem escutado uma história quando era criança ou algo assim, não lembro livro. Pelo amor de Deus, mesmo aqueles que renegam a arte, que desprezam a arte no discurso, mal sabem eles que eles estão com arte por todos os lados. Mesmo eles não tem lá um stream passando um filme de vez em quando. Mesmo que seja um filme de qualidade inferior, mesmo que seja um blockbuster desses, porque tem filmes e filmes, né? Sim. Mas é arte, pô. De qualquer maneira é arte. Então não há vida fora da arte. Exatamente. E também, só comentando para quem quiser e tiver a oportunidade de ver o Zumbi dos Palmares, ele está lá no Reserva Cultural, aqui em Niterói. E fechando, Rodrigo, qual é a sua mensagem final? Sim, acho que tem até um pouco a ver com aquele papo que a gente teve aqui antes de começar a gravar. É sobre sua aptidão também por música, né? Você tem outras atividades, tem as responsabilidades da vida, né? Tem os boletos para pagar, todo mundo. Então, assim, eu acho que se eu pudesse, porque quem sou eu para dar conselho, dar uma de coach aqui, né? Mas assim, eu posso passar a minha experiência, né? Quando eu decidi ser artista, ou seja, quando eu decidi fazer aquilo que eu hoje entendo que eu nasci para fazer, eu acho que cada pessoa nasce para fazer alguma coisa, né? Eu tenho uma frase do César Coelho, que é um grande pintor de Niterói, talvez um dos maiores pintores que eu conheço, não de Niterói, mas do Brasil, fez uma individual no MAC maravilhosa, agora recentemente, de um filósofo que eu não me recordo o nome, porque é ele que trouxe para mim, mas ele fala Find Your Bliss. Ou seja, encontre aquilo que te dá o brilho de viver, aquilo que você faz os seus olhos brilharem, sabe? A hora que você encontrar isso, pode demorar 20 anos, 30 anos, 50 anos, 60 anos. Se você encontrar isso, aquilo que você nasceu para ser, aí você não pode mais largar isso, entendeu? Aí você vai ter que seguir. Se chegar um momento da tua vida que você entender, cara, foi para isso que eu vim ao mundo, é isso que me dá prazer, é isso que me preenche, me completa. Eu sei que é difícil, não vou dizer que não tem nada fácil nessa vida. Eu passei por muitos momentos muito difíceis quando eu decidi ser artista e abandonar a minha carreira de publicitário, fechar meu escritório, abdicar de uma renda mais regular, etc. Foi muito difícil. Não vou dizer que é fácil. Agora, se estiver procurando facilidade, é difícil, complica. Então, eu passei por momentos muito difíceis, mas eu estava tão focado, era tanta vontade de realizar aquilo que era a minha vocação, meu destino ali. Tudo veio, todo o universo, todas as pessoas, inclusive, que são ao seu lado. Isso é outra coisa importantíssima que me fez mudar muito como pessoa. Você deixa muito do orgulho de lado, sabe? Eu sempre fui muito assim, autossuficiente, não preciso de ninguém, eu resolvo, deixa comigo. E depois que eu resolvi me tornar artista, vieram grandes demandas para sobrevivência, para me manter também estável, para eu conseguir superar muitos obstáculos. Vieram muitas pessoas para o lado e eu aceitei a ajuda de todo mundo. Eu olhei para o lado e falei, cara, todo mundo quer me ajudar e eu vou aceitar. Eu preciso aceitar ajuda. Foi incrível, mas foi uma imposição pela minha escolha. Tudo veio para me levar para o meu objetivo. As pessoas, meu irmão, meu outro irmão, meu pai, minha esposa, todo mundo veio, pô, você está precisando de ajuda? O que você precisa para você conseguir seguir aí? Sabe, isso acho que você contagia todo mundo que está em volta. Eu acho que é uma coisa de energia tão forte que parece que todo mundo quer te ajudar a conquistar aquilo. Então, se eu posso dizer para você, para qualquer outra pessoa que hoje esteja ainda em busca do que vai fazer, não interessa se vai ficar rico, se vai ficar remediado, se vai ganhar muito dinheiro, se não vai ganhar dinheiro. Se for algo que é muito forte em você, que você sente que é aquilo, sabe, no coração mesmo, porque o coração é que manda, cara. O cérebro, ele vem só para te dar aquela, não vai por aí, peraí, não, talvez não, agora não, mas o coração te diz, cara. No fundo, todo mundo sabe. Vai que você vai conseguir, sabe? Você vai conseguir ser realizado, ser feliz.
Felicidade é de saber que você está fazendo aquilo que você veio para fazer no mundo. Mesmo que tenha momentos de perrengue, de tristeza, isso é normal da vida. Não existe vida sem isso. Mas você vai olhar e vai falar, cara, eu tô seguindo aquilo que eu vim para fazer, eu estou fazendo o que eu quero, o que eu gosto, e tudo vai dar certo. Pode ter certeza, vai dar certo. Você vai conseguir fazer. Como experiência, sabe? Não é conselho, né? Para não parecer que eu estou fazendo um discurso também, autoajuda, né? Sim, não, mas dá que pra vai ver, dar certo, porque deu certo comigo, está dando certo comigo. Eu comecei a olhar para outras pessoas que também seguiram, né? E ver que, cara, tá passando perrengue, mas está no caminho certo. Vai funcionar e vai dar certo. Esse, para mim, é o segredo de você ter pelo menos uma mente sã, sabe? Você tá equilibrado e feliz com você mesmo. O resto aí é da vida. Tá alinhado com o seu propósito real, né? É isso. O teu propósito é que vai determinar se você vai ser uma pessoa sã. Se você respeitar o teu propósito. Agora, problema, boleto vencido, punhação, isso é da vida. Não existe moleza. Isso aqui não é parque de diversão. É como qualquer uma analogia da escola, porra. Tu ficava na escola e tinha 30 minutos de recreio. Então a vida é uma escola, de vez em quando tem um horário de recreio que você vai curtir, fazer alguma coisa, né? Mas se você conseguir tornar esse tempo de escola, você está aprendendo, se aprofundando em algo que é da tua aptidão, que te dá prazer, aí a escola fica boa. Entendeu? Aí você tem vontade de ir para a escola. Aí você tem vontade de ir para a escola. Exatamente. Aí a vida se torna mais leve. Não adianta você querer fazer algo porque isso aqui dá dinheiro, isso vai me trazer recursos financeiros, mas vai te trazer, por outro lado, uma tristeza que o dinheiro não paga, entendeu? Então, seja o que quer que tenha que ser, o que você entenda de coração que é o que você precisa fazer nessa vida e faça bem, se dedica, faça com carinho, faça com amor, vai dar certo. Incrível. É isso aí. Eu compartilho 100% desse pensamento. Pra mim, essa conversa foi muito importante escutar isso também. Eu tenho certeza que pra quem tá nos ouvindo também vai ser. E onde a gente pode te encontrar? Suas redes sociais? Na verdade, eu sou pouco afeito à rede social, né? Eu só tenho o Instagram. É o único que eu tenho, que é Rodrigo Pedrosa, com S, Arte, com E no final. Tudo junto. Rodrigo Pedrosa Arte. Lá tem tudo que eu faço de arte. Só tem meu trabalho. Não tem nada além do meu trabalho. Obviamente nos stories vocês vão encontrar minhas opiniões políticas, mas se não quiser olhar, tem meu trabalho no feed. E aí eu tenho as galerias que me representam, acho que é legal, né? Porque são pessoas que me tratam com muito carinho, que me deram oportunidade, que abriram as portas para mim. Que é em São Paulo, Andréa Heder Arte Contemporânea. E em Balneário Camboriú é a Cosmos, Galeria Cosmos. E em Nova York é a MRM. Tem os Instagrams, é só procurar lá a galeria da Alicia Marco, que é uma artista também, que tem uma galeria muito boa em Nova York, que gostou do meu trabalho e me levou para lá. E basicamente isso, a exposição, eu estava com a última, né? Acabei de encerrar, não estou com nenhuma exposição no momento. Tem uma obra minha, quem quiser ver, na UF, né? Que ficou permanente lá, vai ficar por um bom tempo, deixei lá para as pessoas poderem ver um pouco do meu trabalho. E tem um ateliê aqui na Valdir Cabral 38, em Santa Rosa, quem quiser visitar, manda uma mensagem para mim no Instagram, né? É sempre um prazer receber as pessoas. Aí dou minhas aulas de escultura, se quiser fazer, me atrapalhando meu comercial. Tá bom, Mandela, você não quer mais aluno aqui? Tudo bem. Então tá bom, deixa ser muita aula. Gente para ele cuidar. Ele adora, cara, ele fica debaixo da mesa o tempo todo. Mas é isso. Então é isso, voltamos semana que vem. Deem as 5 estrelinhas. Muito obrigada mais uma vez, Rodrigo. Foi um prazer ter essa conversa com você, principalmente sendo no ateliê e com a presença ilustre de Mandela. E é isso. Até semana que vem, gente. Tchau, tchau. Obrigado, um prazer. Estamos aí. Mandela já disse, chega, não figura. Este podcast é uma produção de Papo Entre a Gente. Roteiro de Giovanna Crispino e a trilha sonora é a melodia original da minha música, Lies, criada e produzida por Marquinhos. Episódios novos todas as quintas-feiras. Obrigada pela audiência e até logo!